Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais uma aula de filosofia aqui no canal Filosofia Essencial. E nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre algo que é óbvio, né? Mas que nós nunca tínhamos feito aqui no nosso canal. A gente tem muitos vídeos aqui falando de filosofia, alguns vídeos de história, muitos outros virão pela frente, mas nós nunca paramos para conversar sobre o que é a filosofia, ou qual é o objeto de estudo da filosofia. É claro que muitos de vocês já devem ter visto em outros canais o conceito de filosofia, né? O amigo da sabedoria, o amigo do saber, a palavra, a filosofia em si. Mas se eu te perguntasse sobre o que a filosofia se debruça, sobre o que a filosofia se dedica e como é que ela é feita, você saberia responder? Você saberia responder, então, qual é o objeto de estudo dessa área do conhecimento? Ou até mesmo, né, diria que a filosofia ela pode ser aplicada em outras áreas, ou ela é em si já uma área do conhecimento com uma matéria específica. Muita gente discute sobre isso, né? Muita gente diz que a filosofia, por exemplo, ela não é uma ciência, ela é simplesmente uma postura diante do mundo, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui, tá? Bom, para começar, eu quero me basear aqui em algumas obras, especialmente numa obra que ela traz exatamente o conceito como eu vou passar para vocês, que é essa obra aqui, da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins, que é o livro Filosofando, que muitos de vocês devem conhecer, porque ele é usado como material didático em muitas escolas aqui em São Paulo. Não é? Introdução à Filosofia. É um livro bastante interessante, bastante importante, é um livro denso, tá? Ele trabalha conceitos bastante profundos aqui, tá? E por conta disso, conhecendo um pouco essa obra, eu trabalho também com alguns assuntos dessa outra obra, também das mesmas autoras, não é? Que são temas de filosofia. Essa edição aqui é uma edição um pouco mais antiga, não sei nem se ele ainda tem como edição para vender, atualizado, tá? Mas é um livro bem bacana, trabalha temas de filosofia de maneira bem interessante, com projetos. Vale muito a pena você ter isso aqui como material de trabalho também. E, obviamente, não poderia faltar, né, uma obra clássica aqui da professora Marilena Chauí, O Convite à Filosofia, que é uma obra bem bacana também, muito profundo também, da professora Marilena Chauí. Usei, inclusive, esse livro aqui na faculdade, era um dos livros que eram utilizados na faculdade, lá nos idos dos anos 2000. Mas vamos lá, dentro daquela primeira obra que eu mostrei para vocês, o conceito de filosofia ele aparece a partir de uma outra obra do professor Demerval Saviani, uma obra chamada Educação Brasileira. Lá ele trabalha a filosofia sobre 3 perspectivas. Então o que eu vou falar para vocês aqui, nesse momento, pessoal, é sobre o fazer da filosofia, como é que ela se desenvolve. Até porque, como eu disse anteriormente, a filosofia ela não é uma área do conhecimento específica que ela tem um objeto de estudo bem definido. Pelo contrário, a filosofia, nós vamos ver aqui, ela tem a natureza, o mundo, o universo, as ideias, tudo que existe é objeto de estudo da filosofia. Por isso, para algumas pessoas, ela não é considerada, então, como uma ciência. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar sobre a filosofia é que ela é um tipo de produção de conhecimento, ela é um tipo de conhecimento baseado em 3 fundamentos. Fundamento, né, a ideia de ser uma filosofia, de ser um pensamento radical, de ser um pensamento rigoroso e de ser um pensamento de conjunto. Tá, mas o que é isso? O que é radical, rigoroso e de conjunto? É sobre isso que nós vamos falar agora. Antes, se você ainda não fez isso ainda, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida, comenta aqui embaixo para que esse vídeo se torne cada vez mais relevante e que outras pessoas possam ter contato com ele. Belezinha? Então vamos lá. Quando eu digo que a filosofia é radical, eu não, né? Quando o professor Demerval Saviani diz que essa filosofia ela é um conhecimento radical, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a filosofia ela busca a essência, ela busca as ideias na sua base, a sua origem, para que ela se torne pelo menos bem específica sobre o seu objeto de estudo. Então é muito comum, por exemplo, a gente falar de coisas, falar de ideias que a gente vê nas redes sociais, mas a gente não sabe de onde essas ideias vieram, a gente não sabe se elas são de fato verdadeiras. Então, dos objetivos e uma das formas com que a filosofia se apresenta como um instrumento de trabalho é sendo aquela que vai buscar a raiz das ideias, a raiz dos conceitos, a raiz dos pensamentos.
Então, um primeiro aspecto é que ela é radical. O segundo aspecto, pessoal, da filosofia é que ela é rigorosa. O que isso quer dizer, professor? Exatamente porque as diversas ideias, elas vêm de várias origens diferentes, né? Obviamente, elas vêm de tempos, de períodos da história, elas vêm de pessoas com perspectivas de mundos diferentes. É importante que a gente busque uma coerência lógica, que a gente entenda se aquele argumento, se aquela ideia tem ali uma amarração coerente. O que a gente mais vê são pessoas discutindo no mundo real, no mundo da internet, que também é um mundo real, né? Mas discutindo a partir de perspectivas diferentes, e por isso que muita gente não entra num acordo. Muita gente não consegue amarrar a sua visão de mundo, entendendo que outras pessoas vão compreender determinada ideia ou conceito de forma totalmente diferente, a partir de um outro viés. Até por conta disso que um dos filósofos contemporâneos, você deve ter ouvido falar sobre ele, o Wittgenstein, vai dizer que a linguagem ela é um dos pontos mais importantes, a linguagem é um dos problemas a serem discutidos na contemporaneidade. Por quê? Porque é a partir da linguagem que nós expressamos as nossas ideias, os nossos juízos, e muitas vezes falta uma amarração lógica, falta uma coerência lógica para discutir determinado assunto. Até mesmo falta profundidade para que isso aconteça. Entende a importância da filosofia ser um instrumento rigoroso na análise das ideias? E é isso. E o terceiro aspecto da filosofia, que o professor Demerval vai colocar aqui, é que ela precisa ser um instrumento que analisa o conjunto. A filosofia ela é de conjunto, por quê? Porque ela não fala de algo de uma maneira específica, sem olhar o contexto em que ela está inserido, sem olhar a sua raiz, sem olhar a coerência lógica e as várias visões de mundo que englobam aquela abordagem que ela está se propondo a estudar. Ela é de conjunto quando ela vê um problema social, por exemplo, a educação, não como algo específico de um lugar, mas como algo cultural, como algo que pode ser comparado com outros tipos de educação. Ela busca, então, sistematizar a partir do quê? A partir de várias outras visões. E é por isso que a filosofia é tão importante, pessoal. Ela não é uma área do conhecimento, uma disciplina a ser estudada na escola, simplesmente para preencher a grade curricular ou simplesmente para colocar você em contato com conhecimentos que não vão ser utilizados nunca. Pelo contrário, é a partir da filosofia que você vai poder olhar com mais qualidade, fazer uma curadoria em todas as outras áreas do conhecimento. Se você é um advogado, um médico, engenheiro, psicólogo, se você é um marqueteiro, se você é um publicitário, com a filosofia, você vai poder abordar diversas outras áreas do conhecimento, diversas outras ciências com mais profundidade, porque você vai ter esse instrumental. E inclusive é por isso que na grande maioria dos cursos que você faz, você tem ali a filosofia específica daquela área. Por exemplo, você tem a filosofia do direito, você tem a filosofia... Quando você estuda ali na publicidade e propaganda, você tem ali áreas ligadas à filosofia. Por quê? Porque é importante que você conheça não só os pensadores que dividiram e que nos ensinaram determinados conteúdos, mas que ajudaram a aprofundar aquela ideia num contexto mais amplo, numa dinâmica um pouco mais aprofundada. Ok? Então é sobre isso. E tá tudo bem. A filosofia tem a sua área de estudo, portanto, tem a sua importância social e acadêmica, porque ela nos ajuda a aprofundar os conceitos, as ideias com muito mais qualidade. Se você ainda não fez isso, faça agora, deixa aqui então o seu like, deixa aqui a sua curtida, né? Deixa o seu comentário sobre se você achou interessante, relevante esse nosso bate-papo. E se inscreve no canal, não deixa para depois não, faz isso agora. Se você não gostou dessa aula, tudo bem, não precisa se inscrever. Mas se você gostou, faça isso aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.